Paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Eu queria, neste dia, chamar a sua atenção para uma breve reflexão. Uma reflexão essa que hoje, neste dia, eu vivi. Foi quando assim eu ia passando, um senhor em torno de 65 a 70 anos de idade, aos meus olhos uma pessoa humilde, tá? Simples, e veio até ali e me deixou algumas palavras. Palavra essa que mexeu, né, no meu ser, mexeu com os meus conhecimentos e mexeu no meu ser espiritual. Esse senhor, ele chegou até mim e falou um pouco do amor de Cristo. Automaticamente, ele é um cristão, um pregador da palavra, e eu queria trazer para você essa reflexão também. Mas qual o maior motivo que eu estou aqui buscando levar essa reflexão para você? Porque naquele momento eu senti o poder da palavra de Deus. E é exatamente isso que eu quero passar para você também. E naquele momento ele me fez recordar uma passagem no qual eu já havia lido, né? Que se encontra no livro de Jó. Aquela passagem no qual Jó era um homem bem-sucedido, um homem rico, cheio de fortunas. Mas existia um propósito no coração de Jó. E existia um propósito no coração de Deus. Mas existia um anjo luz que foi até Deus e disse, não é? Deus assim perguntando pelo servo Jó, e apesar de tudo ele disse, né, aonde ele estava com a fortuna, né, com tudo aquilo, né? Aí ele fez a pergunta: de onde vem Satanás? Ele disse: eu vim de rodear a terra, passear pela terra. E naquele momento ele fez a pergunta para aquele anjo luz: tem visto meu servo Jó? Está lá, cheio de fortuna, feliz, alegre e contemplando, né, aquilo que o Senhor tem dado para ele. Mas também, com toda essa fortuna, né, aí existiu aquela cobiça: deixe-me tocar no servo. Mas antes de continuar, eu quero dizer para você, só uma parte. Quero dizer, mesmo que alguém usado inocentemente queira tentar sobre a tua vida, Deus ele pode até permitir, mas não toca na tua alma. O mais importante para Deus não é bens materiais, não é veste, não é fama, não é poder, mas sim aquilo que existe dentro de nós, que é através da nossa fé que nós alimentamos nossa alma. E naquele momento ele disse: deixa-me tocar. E foi realmente concebido por Deus. E ele foi até lá. E aí, o servo Jó, ele teve, né, uma passagem que, queira você, queira eu, não queremos passar. E ele começou a tocar nos bens, na família, né, no amor daquele que ali o cercavam, mas chegou ao ponto dele começar a sentir algo na pele, na sua saúde, com vários tipos de doença, coceira, insônia, feridas, crostas, suppurantes, pesadelos.
mau hálito, perda de peso, emagrecendo, sem alimentação adequada, porque ali a alimentação que ele tinha, que era o principal, era o alimento espiritual, que realmente não alimenta a nossa carne. Calafrios, diarreia, peles envelhecidas, mas eu quero falar um pouco para você a respeito. Mesmo que tudo isso ou algo que está acontecendo com você, não desista. Continue perseverando na fé, naquele que nos prometeu a vida eterna, aquele que nos prometeu a dar o melhor dessa terra. Mas mesmo assim, perdendo os bens, os gados, casa, os filhos, fortunas, foram tudo embora, né? O devastador, ele foi sim em busca de realmente destruir aquilo que existia de primícia também no coração de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Aquilo que Jó fazia naquele momento era orar a Deus e perseverar. Ele persistia e sabia que existia uma promessa diante de Deus para ser cumprida na sua vida. Mas naquele momento não foi fácil ver todos se afastando, os amigos, perdendo tudo, as enfermidades. Isso eu falo no capítulo de número 2 e o versículo 8, que traz neste momento para você, para a sua e para a minha vida, que ele falou assim, ó, diante da sua esposa. Ele diz assim no capítulo 2 e o versículo 8 do livro de Jó: e já tomou o caco para se raspar com ele, e estava assentado no meio da cinza. No meio da cinza. Para alimentar um pouquinho mais isso que assim, Deus assim estava fazendo na vida do servo Jó, a esposa, já não crente, já não acreditava naquilo que Deus tinha para a sua vida e também para a vida do seu servo Jó, do seu esposo, do seu marido, daquele que viveu, que gerou fortunas, que lutou, que dormiu durante tantos anos, que gerou família. Infelizmente ela já não aguentava mais. Ela parou de crer. Mas meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, não desista. A palavra de Deus diz: enquanto há vida, há esperança. Mas aquele servo Jó, sentado no meio da cinza, coçando o seu corpo com aquele caco de telha, a sua esposa chega para ele e diz: veja que pergunta, meus amados, minhas amadas. Diz assim: então, ainda retém a tua sinceridade diante de Deus? Essa pergunta é para mim e para você. Ainda retém a tua sinceridade diante de Deus? Glória a Deus. Não importa o que eu e você vamos passar. Existe uma promessa para a tua vida. Existe um propósito de Deus dia após dia. E crê tão somente. O que Jó passou naquele momento lá atrás,
Isso serve para alimentar a nossa fé. Ele disse para ela, antes disso, ele ouviu ela falar: amaldiçoa o teu Deus e morre. Infelizmente, o ser humano ele costuma voltar para o Egito. O ser humano ele costuma desistir de perseverar, de lutar pelos seus objetivos, pelos seus ideais. Adversidades, quando vem, ela vem para nos entristecer mesmo. Mas a palavra de Deus neste dia, para a tua vida, para a minha vida, é que a gente temos que perseverar, temos que crer, temos que nos fortalecer mesmo na dificuldade. E crer tão somente que no momento certo, Deus vai fazer o algo acontecer na tua vida. Como aconteceu lá com o servo Jó, que viu a sua Rebeca, que construiu um império financeiro, uma família, falar algo tão terrível diante dele, perante Deus. Mas ele em nenhum momento desistiu. E eu quero só para finalizar e dizer para você, Deus é tão maravilhoso com nós pecadores, com nós pobres na fé. Ele disse: aqueles que tiverem a fé igual um grão de mostarda, que às vezes aos olhos nus a gente não consegue enxergar, que tão pequena que é. É esse tamanho da fé que Deus quer que você tenha, para que você veja a majestade, a sua glória, o seu poder. E a partir daí, Deus se levantou do seu trono, viu a humilhação, viu o que o Jó assim estava passando e o contemplou. Abriu as portas e janelas do céu e derramou bênçãos sobre a vida do seu servo Jó. E até então, Jó dobrou, multiplicou aquilo que existia anteriormente. E é em nome de Jesus que eu peço a você, não desista. O dia de amanhã só pertence a Deus. Louve a Deus, glorifique a Deus pela tua vida. O que você esteja passando não chega nem um pouco naquilo que Deus assim passou, por amor a ti e a mim. Mas o propósito de Deus, ele se cumpre, porque a palavra de Deus pode passar o céu e a terra, mas as palavras de Deus não vão passar. E em nome de Jesus, levanta a tua cabeça, seja perseverante, seja forte, dignifique aquilo que Deus te deu, que essa vida, para a honra e glória do próprio nome dele, que nos criou e nos conduz nessa jornada, nessa vida, nessa passagem que nós estamos aqui nesta terra. Agora deixa eu só, para finalizar, fica na porta perseverando, que Deus ele vai te abençoar em nome de Jesus.